Oro para que essa mesma misericórdia e graça continue sobre nós e que essa palavra seja cirúrgica para nós, mas ao mesmo tempo uma palavra que traga consolo, que traga confronto e que nos ajude hoje de manhã. Nós vamos para duas porções da palavra. Eu quero unir duas porções hoje de manhã. E aí, meus amados, nós vamos para uma porção no Antigo Testamento e para outra no Novo Testamento. Vamos começar com o Antigo Testamento. Abre sua Bíblia, por gentileza, em Lamentações de Jeremias, livro de Lamentações, capítulo de número 3. E nós iremos ler os versículos 21, 22, 23 e 24. Podemos também unir-nos ao 25 e ao 26. Lamentações, capítulo de número 3, versículos 21, 22, 23, 4, 5 e 6. Tá bom? Se você puder colocar-se em pé um pouquinho para a nossa leitura e depois pode assentar-se. A palavra diz assim, a partir do 21. Contudo, quero lembrar-me do que pode me dar esperança. A bondade do Senhor é a razão para não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se plenamente a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Sendo assim, digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Portanto, nele depositarei toda a minha esperança. Eis que o Senhor é bom e misericordioso para com todos aqueles que nele esperam confiantes, para com aqueles que o buscam. É muito bom aguardar confiante e em paz pelo socorro. A salvação vem do Senhor. Amém. Vamos agora para o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos. E ali em Marcos, o capítulo é o de número 4. E nós vamos ler a partir do versículo de número 33. Marcos, capítulo de número 4. A partir do versículo de número 33. A palavra do Senhor diz assim. Assim, por meio de muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes comunicava a palavra, conforme a medida das possibilidades da compreensão de seus ouvintes. E nada lhes transmitia sem usar alguma parábola. Entretanto, quando estava em particular com os seus discípulos, explicava-lhes tudo claramente. Naquele mesmo dia, ao cair da tarde, pediu aos seus discípulos, passemos para outra margem. Eles, então, despedindo-se da multidão, o levaram no barco, assim como estava, e outros barcos o seguiam. Aconteceu que levantou-se um tremendo vendaval, e as grandes ondas se jogavam para dentro do barco, de maneira que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o despertaram e suplicaram, Mestre, não te importas que perecemos? Então, ele se levantou, repreendeu o vento e ordenou ao mar, aquieta-te, silencia-te. E logo o vento serenou, e houve completa bonança. E indagou os seus discípulos, por que sois covardes? Ainda não tendes fé? Os discípulos, contudo, estavam tomados de terrível pavor, e comentavam uns com os outros, quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Até aqui.
Uma palavra de oração, queridos. Te agradecemos mais uma vez, Pai amado, pela oportunidade que o Senhor está nos dando de estarmos juntos aqui. E nós queremos lhe pedir que pela Tua graça e pela Tua misericórdia, o Senhor fale conosco. Continue falando conosco. Hoje de manhã, Pai, e nos ajudando naquilo que nós precisamos e que o Senhor mesmo se ocupou de nós hoje de manhã. O Senhor conhece nosso coração, nossa mente. O Senhor conhece todas as coisas. Faz-nos cativos a Ti e que a palavra do Senhor seja uma resposta para nós hoje de manhã também. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Pode sentar. Muito bem. Está aparecendo na TV para nós o tema da palavra de hoje. Ansiedade é como estar crucificado no meio de dois ladrões. E eu começo com uma pergunta. Qual foi a última vez que você viu uma pessoa ansiosa? Pensa aí. Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que você viu uma pessoa ansiosa? Essa palavra, né, que é tão falada. Qual foi a última vez? Olha só, se nós formos honestos com nós mesmos, confessaremos que todos nós somos ansiosos. Pode ser que em medidas diferentes, mas todos nós temos aí na nossa caminhada um grauzinho de ansiedade. Então a resposta para a pergunta seria, bom, todo mundo se olhou no espelho hoje de manhã? Arrumaram um cabelo? Sim ou não? Sim? Sim? Eu arrumei o meu. Olhei. E lá estava. O cara ansioso que amanheceu pela misericórdia de Deus hoje de manhã. Então, se nós formos honestos com nós mesmos, nós vamos entender que, em medidas diferentes, nós somos, em algum momento, ansiosos. Ansiedade que é uma das mais democráticas sensações que o ser humano pode experimentar. Não escolhe gente. Não importa a idade. Se nós pararmos para pensar um pouquinho e observar, há muitas crianças nos nossos dias que vão dizer que estão muito ansiosas. Se nós pararmos para conversar com alguém de mais idade, nós vamos perceber também que essa pessoa, em algum momento ou por algum motivo, que só ela sabe às vezes, ela está experimentando um pouco de ansiedade também. Não escolhe também classe social. Desde os mais pobres aos mais ricos, todos estes experimentam um pouco dessa sensação. Eu vi uma reportagem ontem no Globo e a manchete da reportagem era: a família real está ansiosa ou se põe em ansiedade pela publicação do livro que está sendo para lançar, do livro, o livro que está sendo para lançar do príncipe Harry. A família real está aí com uma apreensão, segundo aquela reportagem. Eles experimentam. Nós também experimentamos. Todos podem experimentar. Segundo a OMS, veja só, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Nós podemos nos orgulhar por muita coisa, de sermos grandes em muita coisa, ou não. Mas o fato é que a Organização Mundial da Saúde diz que nós estamos com esta característica, que nós estamos com esta condição do país mais ansioso do mundo.
Diz ainda estudos que a pandemia que nós experimentamos, agora, graças a Deus, numa medida um pouquinho menor, mas que ainda estamos passando, aumentou a prevalência de ansiedade e depressão em pelo menos 25% ao redor de todo o mundo. Ansiedade, que é uma resposta emocional, causada pelo medo, pela preocupação, por uma angústia. E por que a mensagem carrega este título? Ansiedade é como estar crucificado no meio de dois ladrões. Esses dois ladrões têm nome, que não deveriam ter, não precisariam ter, mas que nós os colocamos assim, por vários motivos. Um deles chama-se passado, o outro chama-se futuro. É o medo, a angústia, a preocupação, muitas vezes de reviver coisas do passado, e outras de experimentar coisas que podem acontecer, coisas do futuro. Coisas do passado que pode ser que seja provocados por nós mesmos. Experiências negativas, experiências ruins que nós mesmos provocamos. Ou não. Pode ser que tenha sido provocado por terceiros, por outras pessoas. Não estamos sozinhos no mundo. E estamos sujeitos a todos os tipos de estímulos à nossa volta. Pode ser. Agora, pode ser também que nós estejamos com medo de experimentar isso de novo no futuro, medo até mesmo de viver coisas que nós, acredite, nunca iremos viver. Alguns estudos dizem que 70% pelo menos das nossas preocupações, angústias e ansiedades sequer irão acontecer. Daí eu me lembrei, e preparando essa palavra, estava vendo e ouvindo outras pregações também, para entender como que outros irmãos, nazarenos ou não, enxergavam, entendiam esse tema. E aí eu cheguei numa pregação do reverendo Hernandes Dias Lopes, Igreja Presbiteriana do Brasil, e ele contou um caos. Disse ele que quando ele era mais jovem, ele estava no seminário, e ali ele residia no seminário, no prédio do seminário, dormia ali. E que o quarto dele ficava em determinado local, e que o bebedouro ficava a 50 metros depois. E para beber água, então, à noite, ele tinha que caminhar por um corredor. Disse ele que, determinada noite, passava por este corredor e tinha um colega de seminário, um colega dele, no outro quarto, com a porta aberta. E este colega chorava copiosamente. Chorava muito. E ele, no ímpeto, na ideia de socorrer, entrou no quarto e perguntou para o colega o que estava acontecendo. E o colega, aos prantos, disse que estava com medo que a mãe dele morresse. Não era o medo do menino. Estou com medo que a minha mãe morra, contou para o Hernandes. E aí, ele disse, poxa, mas sua mãe está doente? Não, não está doente. Sua mãe está internada? Não, não está internada. Mas por que você está chorando assim, com medo que ela morra? Eu só estou com medo que ela morra. Passaram-se 40 anos. A mulher está mais viva do que a gente. E ele estava lá, aos prantos naquele dia. Chorando por algo que um dia vai acontecer. Se é que Jesus não volte antes. Mas um dia vai acontecer. Mas um sofrimento do hoje por algo que ele pensava, tinha medo que acontecesse no futuro. E por que que a ansiedade é como estar crucificado no meio de dois ladrões? Porque o passado e o futuro tentam roubar aquilo que Deus está nos dando, o presente,
hoje. Tentam roubar a alegria do hoje. Tentam roubar a paz do hoje. Tentam roubar o propósito do hoje. Por quê? Muitas pessoas não conseguem, infelizmente, viver os propósitos de Deus hoje. Porque estão perdidas, estão crucificadas no meio desses dois ladrões que vêm para roubar o hoje, que vêm para roubar a certeza do viver o hoje. E acabam, infelizmente, não vivendo nem ontem, não vivendo nem hoje, e nem vivendo amanhã, porque são saqueadas. Mas nós não precisamos viver crucificados. Nesta condição, nós não precisamos viver. Nós podemos, em nome de Jesus, silenciar esses ladrões. E, no lugar de ladrões e inimigos, podem se tornar os nossos amigos. Ao lembrar do passado, pelo que Deus fez. E lembrar do futuro e pensar no futuro, pelo que Deus ainda fará. Querido, você está crucificado? Nesta condição, a ansiedade não te deixa ver além dos seus próprios medos e angústias? Para quem já assistiu o filme ou leu o livro A Cabana, há uma cena muito especial, uma cena clássica naquele filme, em que o personagem principal estava dialogando com Deus e perguntando, a Deus onde que ele estava. E essa é a pergunta que muitas vezes a gente faz: onde o Senhor estava? Será que o Senhor não viu? Será que o Senhor não fez? Onde o Senhor estava? E ele estava perguntando: mas onde o Senhor estava quando tudo aconteceu comigo? Daí você, se não viu ou leu, vai lá ver o que aconteceu. Onde o Senhor estava? E faz uma acusação, e muitas vezes nós acusamos Jesus, nós acusamos a Deus também. Onde você estava? Nós estamos acusando. O Senhor não está vendo? O Senhor não viu? E daí o personagem fala assim: e onde o Senhor estava quando o seu filho, seu próprio filho Jesus, estava sendo crucificado? Onde o Senhor estava? Onde o Senhor estava? O Senhor abandonou ele? Não vai me abandonar? E aí no diálogo, uma das coisas que o personagem que representava Deus fala para o outro é assim: olha, quando você só enxerga o seu próprio medo, a sua própria dor, quando você enxerga a si próprio, você não consegue ver a dimensão de outra realidade. Você não consegue olhar para o passado, você não consegue olhar para o futuro. Você não consegue. Muito menos entender que em mim também há marcas. E aí ele mostra, a marca do martelo, simbolizando que ele estava com Jesus, que ele sofreu junto, que ele sofre junto. Isso para fazer uma menção de que ele estava dizendo: eu sempre estou. E que o amor deixa marcas. Não se iluda e não pense que Deus não está vendo, porque Deus está vendo. Não se iluda e não pense que Deus não está, porque Deus está. É no sofrimento Ele está, é na alegria Ele está, é na tempestade Ele está, é na bonança Ele está. Ele está. Ele nunca nos deixou e nunca nos deixará. Mas quando nós enxergamos apenas os nossos sofrimentos, apenas nossas angústias, nós enxergamos apenas as nossas dores, nós não conseguimos ver a beleza da presença do Senhor. Mas hoje os nossos olhos, pela misericórdia do Senhor, podem ser abertos.
E nós podemos enxergar além da cruz que nós estamos, mas olhar para o céu também e enxergar a Deus, aquele que conta as estrelas, aquele que tem tudo firmado nas suas mãos. E aí, o que nós aprendemos diante da palavra que nós lemos? Vamos recordar um pouquinho? Jesus falava com pessoas em parábolas, só que para os discípulos, dizia tudo claramente. Os amigos conheciam o que Jesus queria dizer. Os amigos conhecem o coração de Jesus. Os filhos, os discípulos, conhecem o coração de Jesus. Depois de falar com uma multidão, o que Jesus disse? Passemos do outro lado. Eles começam a conduzir a embarcação. Jesus dormindo sobre a cabeça de um travesseiro, e vem um vendaval. A água começa a entrar no barco, eles ficam com medo, angustiados, desesperados, por que não dizer ansiosos? O que vai acontecer? Aquele sentimento até psíquico ou físico. O que vai acontecer? Acordam Jesus. Jesus acalma a tempestade. Mas logo em seguida, Jesus os dá uma advertência. Que dura advertência. Mas vamos chegar até lá. Quando bateu a ansiedade nos discípulos, o que vocês acham que eles deveriam ter feito? Olha o contexto. Estão com Jesus, conhecem a Jesus. Jesus diz: passemos para o outro lado. Eles vão, só que há um incidente no meio do caminho. O que esses homens deveriam ter feito? A princípio a gente pensa, mas eles foram com Jesus, eles foram até Jesus. Foram a quem deveria ir, a Jesus. Mas, se esse fosse a primeira, por assim dizer, a primeira opção ou o caminho correto para aquela situação, ir despertar Jesus, por que vem a advertência depois em que Jesus os chama de homens sem fé e covardes? É algo para a gente pensar. Eu fiquei pensando, veio a tempestade, eles foram até Jesus. Mas por quê? Que Jesus diz, então, vocês não têm fé, vocês são covardes. E essa é a palavra mesmo, covardes. Então, provavelmente, pensando aqui na palavra, ao invés de acordar Jesus, esses homens deveriam, em primeiro lugar, ter ficado com a palavra de Jesus. E qual foi a palavra que Jesus deu? Passemos para o outro lado. Foi uma afirmação de Jesus. E se eles estavam caminhando com Jesus, e se eles conheciam o Mestre claramente, eles deveriam perceber que nele não há dúvida, nele não há variação, e muito menos nele há mentira. Se ele disse que nós passaremos para o outro lado, venha a tempestade que vier, nós chegaremos lá. Fica tranquilo. Quero te falar uma coisa. Se Jesus disse que você vai passar o mar, vai passar o rio, vai chegar na outra margem, eu quero te afirmar que você vai chegar, querido. Porque foi Jesus quem disse. Nós sabemos que depois eles chegaram.
E Jesus operou milagres. Logo em seguida, no capítulo 5, por exemplo, do registro de Marcos, ali a mulher com o fluxo de sangue que aparece, história bastante conhecida, e Jesus faz um milagre ali. Se Jesus disse que nós passaremos para o outro lado, nós passaremos para o outro lado. Saia daqui com essa certeza. Em nome de Jesus. Não deixe mais o ladrão do passado, nem o ladrão do futuro, roubar a verdade do presente, que é a palavra de Deus. Eles deveriam, talvez, ter ficado com a ideia de que Jesus estava ali. Jesus está. Então, nós estamos seguros simplesmente pelo fato que Jesus está. Se trazer à memória aquilo que pode lhe dar esperança, a palavra de Deus, já não for suficiente, porque pode ser que você esteja dizendo, mas já não é suficiente para mim. Saiba que Ele está. E olha que complexo. Enquanto eu estou totalmente angustiado, Ele está pleno dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. E foi esperto ainda, né? Pegou um travesseiro para relaxar. Foi esperto. É o contraste da minha condição com a condição daquele que está. Jesus está. Nunca nos deixou. Então, queridos, hoje de manhã, traga à memória aquilo que lhe dá esperança. Hoje de manhã, tenha certeza que Jesus está. Olha só. Mas para eles saber que Jesus estava ou lembrar da sua palavra não foi suficiente. E eles foram acordar Jesus. E como eu disse, às vezes não é suficiente para nós também. Seja sincero com você mesmo. Às vezes não é suficiente para você. Aí, surgem aquelas perguntas, onde Deus está, onde Jesus está, porque a água está entrando, o barco está afundando, será que Jesus não está vendo? Os discípulos foram até ele. Foram até a fonte. E, pelo menos Marcos e Lucas, não registram diálogo de nenhum de Jesus com eles. Pelo menos os dois não registram diálogo nenhum. Apenas que foram acordados, Jesus levantou e acalmou o mar. E aí, nós nos lembramos que apesar de nós, Jesus foi, é e que sempre continuará sendo, como diz o salmista, o socorro bem presente na hora da angústia. E as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã, pois Ele é fiel. E aqui, eu não estou falando de um imediatismo, mas da certeza da bondade acolhedora de Jesus, que sempre está conosco. Aí, meus irmãos, Jesus levantou-se, acalmou aquela tempestade e tudo virou bonança de novo, tudo virou tranquilidade, vivendo de novo a palavra, vivendo a misericórdia, sabendo que Ele é bom e a razão de não sermos consumidos, tudo certo. Mas aí, Ele vira para os seus discípulos com uma palavra muito dura. E o chamam, apesar dessa condição, o chamam de homens sem fé e covardes. E aí, quero fazer um adendo. Quero fazer uma observação. Esta palavra, este próximo trecho da palavra de hoje, é exclusivamente para a igreja. Porque foi exclusivamente para os discípulos.
A palavra que Jesus deu, essa exortação, não foi para quem não conhecia, foi para quem conhecia. Essa palavra, então, não é para quem não conhece ainda. Essa palavra é para quem conhece. E aí, meus irmãos, vamos pensar um pouquinho. Jesus olha para eles e diz: olha, vocês não creem ainda? E eu quero dizer que é compreensível que aqueles homens, e compreensível que nós, na nossa humanidade, tenhamos medo, é uma das emoções compreensível. É compreensível que tenhamos insegurança, que as angústias da vida venham sobre nós e de alguma forma nos abale. É compreensível. Mas a pergunta que fica, a partir dessa pergunta de Jesus, é a seguinte: quando elas vierem, o que nós vamos fazer com elas? Nós vamos sofrer a dor como se fossem os pregos, nos crucificando um pouquinho mais nessa condição? Nós vamos nos conformar com essa condição? Se entregar às ansiedades da vida diante das circunstâncias como covardes, como medrosos? Ou acreditar que Jesus pode nos ajudar a chegar à terra firme? O que é que nós vamos fazer? Se nos falta fé, se nos falta confiança, peçamos a Deus. Ele nos dá. Mas nós não podemos esquecer aquele e sobre aquele que está conosco, que é poderoso para fazer o impossível e sempre o infinitamente mais. E aqui não há, pelo contrário, não há criminalização nenhuma se nós precisarmos usar os recursos que estão disponíveis. Foi Deus quem deu. A ajuda foi Deus quem deu para lidar com essas coisas. Mas o que Ele também está nos dizendo é o seguinte: eu estou vendo, eu estou aí, eu sou o socorro. Mas quando você vai parar de duvidar e vai acreditar em mim? Quando? Quando? É uma palavra dura para quem caminha com Ele. E eu fiquei pensando sobre isso, sabe? Uma palavra dura. Poxa, será que eu não confio? Pelo menos como deveria confiar? E aí cabe a cada um de nós examinar o próprio coração e responder e pedir ajuda a Ele. Para terminar, queridos, eu anotei aqui uma coisinha. Vou ler para vocês. O mundo, como nós conhecemos, não tem como se livrar dessa cruz. O mundo não tem um escape. Não tem condição de ser ajudado por si só. Não tem forças por si só. Mas a igreja do Senhor tem. E pode contar a eles a respeito. Porque como disse o Jeremias, a minha porção é o Senhor, e nele depositarei toda a minha esperança.
E aí, quando nós olhamos para algumas estatísticas, para algumas informações que dizem, por exemplo, do crescimento dos cristãos no Brasil, né? Olha que, no mínimo, curioso. Enquanto o número cresce, um órgão de saúde diz que continua sendo o país com mais enfermidades emocionais. Não há uma incoerência aí? Para a gente pensar. Para a gente pensar. Então, não se esqueça hoje de manhã. Se você estiver crucificado no meio desses dois ladrões, que vêm para roubar o seu presente, você pode descer dessa cruz, hoje de manhã. E estes não precisam ser seus inimigos. O passado pode ser seu amigo, para que você olhe para ele e lembre-se da bondade do Senhor que te chamou e te resgatou. Olhe para o futuro na esperança de uma vida com Ele, uma vida que não termina aqui, mas que é eterna. Fique com a palavra, fique com aquilo que Deus disse, confie na presença, Ele está. Como diz o salmista no Salmo 139, se nós estivermos nos mais altos céus, ou se nós nos acamparmos no mais profundo abismo, os olhos do Senhor estão para nos enxergar e nos contemplar. E aonde os olhos do Senhor chegam, nós não estaremos sozinhos. Ele está. Não tem problema nenhum, querido. Se hoje de manhã você está dizendo, não basta mais relembrar da palavra, não basta mais, para mim não basta mais saber que Jesus está, eu não confio mais, seja honesto com você mesmo, não tem problema. Ele nunca te deixou por isso, porque Jesus não se ofende diante da nossa incredulidade. Se ele se ofendesse diante da nossa incredulidade, jamais teria aparecido para Tomé. Mas diante da incredulidade de um dos seus, ele, se for necessário, e foi necessário ali, ele mostrou as marcas. Se for necessário, ele mostra as marcas para recuperar a certeza, a fé no seu coração. Porque ele é bom. E Ele não desistiu da gente, Ele não nos deixou, Ele continua conosco e assim será para sempre. Ele está e Ele é. Se há alguém que não tem problema na sua identidade, nas suas emoções, este alguém é o Senhor. Ele é muito bem resolvido e não se ofende diante das nossas angústias. Pelo contrário, está sempre disposto a nos ajudar. Então, diga para ele, olha, eu não acredito mais. Eu não creio mais. E peça ajuda. E eu tenho certeza que ele vai te ajudar. Homens de pequena fé, homens de nenhuma fé, covardes, passemos para o outro lado, deixemos as coisas que ficaram e vamos juntos novamente descer dessa cruz e viver o hoje que Deus está nos proporcionando como um presente. Aí, queridos, na presença dele,
dê os passos que for necessário. Ele vai te guiar. Quando eu disse, por exemplo, use todos os recursos que estão disponíveis, mais uma vez afirmo, não é para criminalizar nenhuma ajuda, pelo contrário. Mas o que não pode acontecer são as ajudas externas ocuparem o lugar que só Deus pode ocupar. Isso não pode acontecer. Então sabe o que Ele quer? O seu coração. Em primeiro lugar, o seu coração. Busque a Ele. E, como diz a palavra, as demais coisas não são acrescentadas, porque Ele é bom. Fique de pé, por favor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o teu amor lança fora o medo. Ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto está. Declare: eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo estás. E se o meu Deus comigo estás, a quem eu temerei? A quem eu temerei? Declare: oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh não, nunca me deixou. O Senhor nunca me deixou. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração. Olha aí o seu coração aguardando. Incomensurável, gloriosa luz. E haverá um fim aos problemas, mas até esse dia viverei sabendo que estás aqui. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo. Obrigado por tua presença em mim. Se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei? A quem eu temerei? Essa é a hora. Oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh não, nunca me deixou. O Senhor nunca me deixou. Sim, pela fé eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera. E haverá um fim aos problemas, mas até esse dia te louvarei, te louvarei. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera. E haverá um fim aos problemas, mas até esse dia chegar, te louvarei, te louvarei. A nossa confiança está em ti, meu amado, por isso declaramos. Oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh não,
O Senhor nunca me deixou. O Senhor nunca me deixou. Nessa confiança declaramos: o Senhor nunca me deixou. Erga suas mãos aos céus. Então eu vi novo céu e nova terra, disse João, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, e o mar já não mais existia. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para o seu esposo amado. E ouvi uma forte voz que procedia do trono e declarava: eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens, com os quais ele habitará. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus viverá com eles, e será o seu Deus. Agora, em nome de Jesus, receba essa promessa: e Ele enxugará dos olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque a antiga ordem está encerrada. Aquele que está sentado no trono afirmou: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve isto, pois estas palavras são verdadeiras e absolutamente dignas de confiança. E declarou ainda: tudo está realizado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A todos quanto tiverem sede, lhe darei de beber graciosamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará todas essas bênçãos, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Aleluia! Aleluia! Querido Deus, nós sabemos, Pai, que as preocupações, angústias e ansiedades dessa terra não se comparam à gloriosa presença, a paz e a alegria que está por vir. Por isso, Pai, hoje de manhã, na autoridade do nome de Jesus e pela fé, nós descemos da cruz que está nos paralisando, Pai, diante das nossas ansiedades e medos, e olhamos, Pai, para a eternidade, e olhamos para a palavra do Senhor que nos garante vida eterna. E sabemos que enquanto este dia não chegar, o Senhor estará como sempre esteve e está conosco. Jamais nos deixou e jamais nos deixará. E por estas circunstâncias que vêm todos os dias e são inevitáveis, nós passaremos contigo, Pai, e em Ti nós teremos paz, plena confiança. Querido Deus, eu te peço que esta pessoa, Pai, que não consegue mais deitar e dormir em paz, em nome de Jesus, essa realidade, Pai, começa a mudar a partir dessa noite. Essa pessoa, Deus, que se vê escravizada pelas circunstâncias, arranca com as tuas próprias mãos este lugar. E Deus, ajude o teu povo, ajude o teu filho, a tua filha. Nos perdoe também, nós não podemos deixar de te pedir pela nossa falta de fé, pela nossa incredulidade, Pai. Nós somos incrédulos, nos perdoa. Mas pela tua misericórdia,
aumenta a nossa fé. Dá-nos, Pai, uma porção especial da Tua presença em nós, fortalecendo o nosso coração. Ajuda-nos também, nós te pedimos, para que ao sair daqui, nós não esqueçamos de nada, mas que a palavra que o Senhor se ocupou de nós continue viva. E quando nós formos usar de todos os recursos que o Senhor coloca à nossa disposição, que seja debaixo da sabedoria do Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos pela palavra, nos sujeitamos a ela, Pai, agradecemos pelo teu cuidado e entregamos esse momento ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor pelo cuidado dele com a gente? Louvado seja o nome de Jesus. Erga suas mãos mais uma vez. Vamos entregar então ao Senhor este culto também. Obrigado, Pai. Muito obrigado. Leva cada um em segurança, guardado, protegido, debaixo da Tua mão, confiante sempre na Tua presença. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão de Deus, o nosso Pai, e as benditas consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre a sua vida, hoje e para sempre. Amém. Amém. Bom domingo, queridos. Boa semana. Que Jesus os abençoe.